Muito boa noite. Quero saudar e cumprimentar todos os presentes e agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues o convite para proferir esta conferência, que é, em suma, o resultado de um texto que, o ano passado, venceu o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, que aqui, uma vez mais, agradeço ao Centro e à Fundação. Cumprimentar também o meu caro colega, o Dr. Nuno Venturinha, que me antecedeu na palavra. Agradecer à Dra. Mónica Estrela e à Dra. Wanda Marques, sempre diligentes e afáveis na preparação destas conferências, às autoridades e aos senhores investigadores aqui presentes, pela presença e também, naturalmente, pela paciência em me ouvir, e um cumprimento extensivo a quem nos escuta e segue virtualmente à distância. A história da assistência médico-hospitalar em África, do Centro-Oeste, é um território quase desconhecido. Mais de 2 décadas depois de ter surgido o pioneiro estudo de Isabel dos Guimarães Sá sobre as misericórdias no Império Português, a verdade é que a historiografia da especialidade continua a não se debruçar, pelo menos com profundidade, sobre os territórios africanos abaixo do Saara. A criação de instituições de assistência nos espaços africanos de dominação portuguesa acompanhou, de facto, os ritmos, vários ritmos da expansão nesses territórios e, portanto, seguiu a estruturação da administração e do governo das áreas coloniais. Mas há várias perguntas que me inquietaram antes de elaborar este estudo, que são as seguintes. Será que estas instituições foram meros transplantes nesses territórios coloniais, ou será que, perante as idiosincrasias locais, terão evidenciado alguma plasticidade ou adaptação? Por se inserirem nestes processos expansionistas, terão sido delineadas por estratégias do poder central, ou será que estiveram sempre com elas alinhadas? Será que foram permeáveis aos jogos de poder local? Será que não assumiram configurações próprias? Será que não refletiram os interesses informais ou individuais? Portanto, são perguntas que eu naturalmente coloco no início desta comunicação e às quais gostaria de tentar, pelo menos, responder. Devido à insalubridade do clima tropical africano, que acarretava altíssimas probabilidades de contração de doenças mortais, há a importância de ter também pontos de apoio para socorro, tanto dos mareantes, que geralmente ficavam enfermos durante as viagens, mas também há necessidade de providenciar tratamento para aqueles que viviam ou defendiam os interpostos comerciais. Os reis de Portugal foram providenciando meios de assistência à doença em locais que eram efetivamente estratégicos. A primeira iniciativa levada a cabo para estabelecer um hospital português no Atlântico subsaariano deveu-se a Dom Manuel I, no ano de 1497. No documento que então mandou redigir, ele determinava a fundação de um hospital na Ribeira Grande, em Cabo Verde, e dispunha que para as suas obras e ornamentos reverteriam todos os bens daqueles que se finassem nesse território. Portanto, condições económicas para, no fundo, o estabelecimento e a permanência desse hospital. Seja como for, a criação desta estrutura foi muito precoce, precedendo inclusive o estabelecimento de relações com os reinos do Congo e Angola, com a chegada de Vasco da Gama à Índia, com os primeiros contactos com o Brasil, o que desde logo nos mostra, nos patenteia a importância que Cabo Verde assumia na consolidação dos interesses portugueses no Atlântico como plataforma de apoio à exploração e conquista também de novos territórios. Depois, a cerca de 4.000 km do Hospital de Cabo Verde, e não muito tempo depois da sua presumível fundação, nascia outro, na ilha equatorial de São Tomé, no extremo oriental do Golfo da Guiné, onde os portugueses terão chegado pela primeira vez nos anos 70 do século XV.
tutelado pela Misericórdia, começou a ser construído no ano de 1504, portanto 4 anos depois do início da construção sistemática desse povoado santomense. Terá sido parte integrante de políticas expansionistas que visavam transformar o arquipélago em colónia de plantação e também entreposto comercial. Pouco sabemos sobre o seu funcionamento, mas há razões para crer que viria a ser desativado ou extinto na sucessão dos ataques holandeses, como aquele que ocorreu em 18 de outubro de 1599. Talvez tenha demorado a ser reativado, como nos dá a entender desde logo um documento importante, uma carta da variação de São Tomé, que foi enviada ao rei em 28 de março de 1677, onde se declarava a necessidade local de um médico, de um cirurgião e de um boticário. E de facto alguns documentos relativos, mais tarde, relativos ao século XVIII, viriam efetivamente a confirmar a existência de um hospital administrado pela Misericórdia. Em Angola surgiria também um hospital associado à criação de uma Misericórdia, depois da fundação de São Paulo da Assunção de Luanda, que ocorrera em 1576, a edificação do Hospital Real de Todos os Santos de Luanda, penso que se poderá enquadrar na necessidade de prover assistência a um número crescente não só de residentes, mas também de soldados no contexto da política de conquista e colonização efetiva nesse território, que impôs a intensificação e consolidação da presença portuguesa nessa região. A instituição de um governo geral na cidade de Luanda em 1589 também foi um marco importante, que objetivava não apenas a gestão desse território angolano conquistado, mas também a exploração para o interior, através de expedições militares, no âmbito das quais, obviamente, se revelava decisiva a existência de um hospital. No interior, mais para o interior, em Massangano, ainda em Angola, onde os portugueses construíram uma importante fortificação, a necessidade de prover assistência dos pobres enfermos, das viúvas necessitadas, disputaria também a construção, no interior do presídio que estamos ali a ver, um hospital e também a criação de uma Misericórdia, o que terá acontecido, presumivelmente, nos finais do ano de 1660, por iniciativa dos moradores. É um aspecto interessante porque não é, digamos, nenhuma imposição régia, é uma criação que parte de cima, é, digamos, uma necessidade dos próprios moradores que eles próprios constroem, eles próprios tomam a iniciativa. O território angolano terá tido ainda um outro hospital. Em carta expedida para o rei em 7 de março de 1674, o governador Dom Francisco de Távora informou ter mandado fazer em Benguela uma fortaleza e uma igreja, consignando os dízimos que aí se cobravam para construir um hospital, cito, é o documento da época, que tanta falta fazia aos soldados. Portanto, uma vez mais, esta necessidade de prover a assistência à soldadesca. Já na Guiné, onde estão documentadas também trocas comerciais entre portugueses e africanos ao longo do rio Geba, em meados do século XV, com o núcleo principal dessa atividade a incidir em Cachel, terá também existido o Hospício de Bissau, presumivelmente criado por frades franciscanos no ano de 1690, com o intuito de traçar, ou neste caso de providenciar políticas de tratamento das doenças tropicais que ocorriam também naquela cidade. A sua vida terá sido instável e bastante complexa, porque foi uma estrutura incendiada no seguimento da invasão dos povos papéis, vindo a feitoria fortificada, instalada aí nesse território, a ser abandonada completamente e arrasada no ano de 1708, até que depois, mais tarde, em 1753, o rei Dom José I restabeleceu a capitania de Bissau, mandando erguer a fortaleza da Amura em 1766. Um documento desse mesmo ano, de 1766, confirma que já se tinha iniciado a reconstrução
do hospício arruinado e devoluto, através da mão de obra de soldados cabo-verdianos e também de prisioneiros. Passando agora para Cabinda. Cabinda também teve hospital, com a invocação de Santa Maria. Ignoramos a data da sua fundação, mas a instituição aparece mencionada num relato indireto em 4 de abril de 1784. Trata-se de um documento do capuchinho italiano Frei Lucas Branco, que certificava a existência de um número considerável de doentes aí instalados. A documentação existente permite concluir, portanto, que existiram pelo menos 7 hospitais e uma enfermaria nos domínios portugueses da África Ocidental Subsaariana entre os séculos XV e XVIII. O facto de muitos destas estruturas de assistência terem nascido ou posteriormente transitado para a administração das misericórdias não significa que todas elas tenham tido este tipo de estruturas de assistência. Não sabemos se isso aconteceu em Cachel e Lucala, mas sabemos que foi o que se verificou, por exemplo, em São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo e na ilha São Tomense do Príncipe. As misericórdias que aí foram fundadas não administraram nenhum hospital. Desconhecemos também se isso foi o que aconteceu em Mbanza, Congo, onde também foi fundada uma misericórdia, em data incógnita, mas não sabemos exatamente também se existiu algum hospital ligado a essa mesma misericórdia. Não obstante a existência de físicos, que sabemos que existiram, boticários, temos documentos que nos provam isso a partir de logo, muito cedo, 1529, não conhecemos de facto alusões à existência de um hospital ou de uma enfermaria, apenas conhecemos a existência de algumas estruturas improvisadas, que também foram naturalmente importantes para prover a assistência das pessoas nesse território. É também de ponderar a existência de hospitais de campanha, em determinadas zonas onde, não obstante estratégica, a presença portuguesa foi, de facto, disputada e não durável, nomeadamente nos territórios guineenses, onde havia interesses comerciais fortes e onde esses mesmos interesses levaram à criação, inclusive, de feitorias. Além destas estruturas que já referi, havia também algumas de assistência permanente que, embora desprovidas de algum aparato institucional e físico de um hospital, tinham diversos profissionais que aí trabalhavam e que eram pagos pela coroa portuguesa, que era o caso das enfermarias. São Jorge da Mina teve uma enfermaria. A primeira referência, aliás, à existência de um físico nesse território data de 1495. Mais tarde, em carta redigida em 28 de junho de 1509, onde se dizia expoliado pelo capitão local, João Coutrinho mencionava que, vou citar o documento, as casas de baixo eram hospital, e eu e minha mulher dizemos que queremos curar os pobres per amor de Deus. Fim de citação. Ora, este hospital, que é referido neste documento, terá então sido uma espécie de uma estrutura bastante simples, improvisada, privativa, aliás, que era destinada à cura de pobres. Em 18 de abril de 1510, uma carta expedida de São Jorge da Mina para o rei refere efetivamente já a presença no local de um físico, um enfermeiro e um barbeiro. Em 7 de fevereiro de 1529, nos regimentos do capitão e do feitor dessa cidade, determinava-se já a existência nesse local de um físico, cirurgião, um barbeiro sangrador, um boticário, um enfermeiro e mulheres que servissem na enfermaria, assistidas por pessoas escravizadas. A enfermaria prestava apoio não apenas a quem residia nessa cidade, mas também às aldeias circunvizinhas, às quais o médico inclusivamente se deslocava e também prestava assistência a quem vinha de fora para a cidade, designadamente de Axé. Apesar de ser uma enfermaria de cura, é possível que, tendo em conta as idiosincrasias deste território, também dispusesse de estruturas de convalescença. Uma das
justificações frequentemente invocadas para a necessidade de pessoas e estruturas destinadas à assistência médica na África subsaariana era o rigor do clima. O rigor do clima é praticamente sempre referido nos documentos que referem a necessidade de estruturas e pessoas habilitadas para a prática da assistência médica neste território. E efetivamente era também esta motivação geralmente invocada como a causa das inúmeras doenças e também um grande obstáculo ao recobro dos doentes. Em 1619, o bispo do Congo e Angola, Dom Frei Manuel Batista, dizia até serem muitíssimo poucos aqueles que queriam aceitar as dignidades e as conesias da Sé do Congo, porque eram regiões muito distantes e porque eram muito perigosas pela insalubridade do clima. Portanto, é de facto algo que é muito referenciado nos documentos da época. E apesar de não existirem muitos dados, estamos aqui a falar de um território que efetivamente não abunda muita documentação sobre estas matérias, sabemos designadamente que as guerrilhas e as epidemias dizimaram 90% dos 3.400 soldados que entre 1575 e 1594 aportaram a Angola. 90%. O próprio governador de Angola, o conde do Lavradio, Dom António de Alarcão, em carta redigida em 1750, noticiava a morte num só ano de 60 soldados da Ilha da Madeira que o tinham acompanhado. Uma vez mais, por razões ligadas à questão, efetivamente, das várias epidemias, das questões, enfim, do clima, não é? E, portanto, de facto, eram de fácil transmissão os vírus mortais que circulavam nesses territórios, para os quais não deixavam de ser, naturalmente, paliativos os cuidados prestados nesses hospitais. Os saberes portugueses, médicos da época, não possuíam, efetivamente, informação precisa sobre as doenças que aí se contraíam. Era o caso da dranculose, não é? Que causava elefantíase, designada na época o bicho da costa. Era também o caso do amarelão, causado por um parasita intestinal designado ancilóstomo. Era ainda o caso, estas mais conhecidas, da febre amarela e da malária. E, portanto, daí que as terapêuticas que eram aplicadas, que geralmente compreendiam a administração de alguns remédios para o mal-estar, alimentação melhorada, as sangrias, geralmente redundavam em fracasso, não é? Apesar de tudo, sabe-se que as sangrias, eu há pouco mencionei a existência de barbeiros, não é? Que eram referidos na documentação como agentes médicos na época. As sangrias foram, durante o século XVI, uma técnica com forte difusão pelos circuitos imperiais portugueses, no Reino também, como sabemos, não é? E digo isto porque em 1504, entre 1504 e 1585, as bacias de barbeiros figuravam entre os principais artigos que passaram pela feitoria de São Jorge da Mina, enquanto que em 1529, entre as vendas e o estoque que existia, foram registados 241 objetos deste tipo. Entre 1550 e 1559, portanto em apenas 9 anos, o número desses objetos rondou os 4.500. Portanto, vejam a diferença, a evolução significativa do número de bacias de barbeiros que naturalmente eram utilizadas para a prática das sangrias. E, portanto, a impossibilidade do recurso à assistência prestada por estruturas médicas permanentes, pela ausência temporária ou residência em zonas apartadas, obrigava naturalmente à criação de enfermarias móveis, mas também às boticas privadas, que eram constituídas por remédios oriundos do reino. O arsenal farmacêutico que compunha estas boticas incluía geralmente açúcar branco, açúcar rosado, marmelada, óleo de roseira brava, amêndoas de castanha, água rosada e vinagre rosado. Não eram produtos muito diferentes das boticas que circulavam no reino, portanto, circulavam pelo Império da mesma forma. No entanto, há que dizer que soluções mais improvisadas geralmente estavam ao alcance, estas soluções estavam ao alcance apenas de uma minoria.
não é? Governadores, capitães generais, bispos, eram geralmente aqueles que dispunham de botica. Aqueles que não dispunham destes recursos, ou de recursos para as possuir, acabavam por ficar à mercê de técnicas e remédios menos elaborados, como era o caso, naturalmente, dos missionários. Alguns destes missionários que tinham de circular nos territórios mais interiores submetiam-se geralmente a vomitório, sarjaduras, sangrias e água de Inglaterra. Outros aderiam mesmo aos saberes e às terapêuticas locais. Não habituados às condições edafoclimáticas a que se sujeitavam nessa exploração pelos territórios do sertão africano, muitos deles acabariam por contrair doenças letais que os faziam recorrer com alguma frequência aos conhecimentos que os povos nativos possuíam. Importa referir, aliás, que os contactos com as partes mais remotas do Império desenvolveram naturalmente as próprias boticas, não é? Pelo acesso que deram a um conjunto de especiarias e drogas medicinais em torno das quais surgiriam depois até, inclusivamente, obras importantíssimas, como as de Garcia da Horta, Tomé Pires, Simão Álvares, José Anchieta, Gabriel Soares, Fernão Cardim, entre muitos outros. Isso está documentado, está estudado. Portanto, de facto, este conhecimento que se ia contraindo nestes territórios acabava por fazer avançar também o conhecimento que existia até então. E, além disso, em África, os próprios médicos, isto é muito interessante, recorriam à própria farmacopeia tradicional, como se lê designadamente no regimento do capitão da cidade de São Jorge da Mina, que foi redigido em 7 de fevereiro de 1529. Esta atividade acabava por ser regulamentada. Este documento, este regimento deste capitão, determinava duas situações em que era permitido efetivamente recorrer à farmacopeia tradicional, local. A primeira situação era em caso de ineficácia da medicina europeia e o segundo caso era perante a ausência ou escassez de medicamentos. E, portanto, como eu dizia há pouco, apesar de este acesso ser controlado por um herborista, a verdade é que não deixava de ser significativo que o poder central admitisse, neste contexto africano, a falência do receituário ocidental, não é? E que, designadamente, reconhecesse a validade dos recursos terapêuticos locais. E, além disso, que acabasse por viabilizar um sistema, eu diria, assistencial um pouco maleável, não é? Capaz de absorver os conhecimentos africanos para se tornar mais efetivo. Eu acho que isto é efetivamente muito interessante e é espelhado naquele regimento que, de facto, dizia quais eram as condições em que os próprios médicos podiam recorrer a esses saberes locais. Portanto, destes contactos, destas aprendizagens, várias plantas africanas seriam levadas para Portugal, de onde irradiariam para outros locais, passando algumas delas a integrar as boticas europeias. Se é certo, portanto, que houve uma transferência de técnicas, de saberes que eram novos para os territórios africanos, menos certo não é que as populações autóctones conheciam melhor as enfermidades que aí existiam e tinham também, naturalmente, já meios próprios, porventura mais eficazes, em algumas situações, para o combate destas mesmas enfermidades. E são, aliás, conhecidos vários relatos, como aquele que foi expresso numa carta expedida por um religioso de Luanda, que escreveu para o provincial da sua religião, em 15 de dezembro de 1587, onde exaltava o conhecimento dos congoleses acerca das ervas que utilizavam para aniquilar a peçonha, curando facilmente todo o género de enfermidades, e vou citar do documento, mais fácil e suavemente que os grandes e insignes médicos da Europa. Fim de citação. Bom,
É certo que a Inquisição olhou para esta realidade com alguma preocupação. Como sabemos, existiam estruturas locais e, portanto, não era apenas recorrer a estas curas, não é? Estas mesinhas que eram utilizadas. Num rol de ritos gentílicos de Angola, que o Tribunal de Santo Ofício da Inquisição elaborou nos finais do século XVIII, consta desde logo que os brancos davam muito crédito às curas ambundas e consultavam os negros para se curarem. Daí que os hospitais não se focassem apenas na cura física dos doentes, também proporcionavam a cura das enfermidades mais, digamos, espirituais. Tal como no Reino, a medicalização da assistência acompanhou e foi acompanhada nestas instituições pela própria cura de almas. Também as estruturas assistenciais em Portugal também dispunham de estruturas da igreja, capelas, igrejas, capelães, para prover a cura das enfermidades espirituais. E, portanto, muitos dos hospitais que eu aqui referi também tinham estes agentes, também tinham capelães próprios, portanto, garantiam a assistência, mas simultaneamente eram instrumentos moralizadores das próprias comunidades. A verdade é que o desaparecimento de boa parte dos espólios documentais produzidos por estas instituições acaba por ser um grande obstáculo ao conhecimento de variedíssimos aspectos que nós gostaríamos de conhecer destes hospitais, designadamente questões ligadas ao cotidiano, as principais linhas de ação, a gestão administrativa, o governo económico, o próprio quadro do pessoal, aqueles a quem eles prestavam serviços. Portanto, há todo um conjunto de factos que nós, infelizmente, não conseguimos conhecer, porque boa parte da documentação destas estruturas perdeu-se completamente. No entanto, sabemos que, à semelhança do que se verificou com outras instituições, os hospitais criados na África subsaariana acabariam por seguir um modelo que, ao irradiar pelo Reino, acabaria por ser extensível aos territórios ultramarinos, embora aí, como há pouco acabei por dar um exemplo, embora aí tenham adquirido dinâmicas próprias, portanto adaptaram-se e foram instituições que podemos dizer que seguiram um modelo que foi transplantado, mas depois seguiram naturalmente a sua vida, a sua dinâmica e evidenciaram evidentemente algumas particularidades. Desde logo porque estavam submetidos à mesma tutela, não é? Portanto, estavam sujeitos à proteção régia e estavam isentos da própria jurisdição eclesiástica. Depois porque muitos deles também estavam ligados às misericórdias, mesmo aqueles que tinham sido criados antes das próprias misericórdias, acabavam por vir depois, mais tarde, a estar ligados a essas instituições. Depois porque, por serem de motivação religiosa, os princípios assistenciais que aplicavam, como há pouco também referi, incidia sobre o corpo, mas também sobre a alma, não é? A assistência que proporcionavam, dispondo para isso de estruturas seculares e religiosas e também de oficiais, tanto leigos como eclesiásticos. E por fim, porque a sua fisionomia institucional acabava por encaixar num modelo de caridade institucionalizada, legal e voluntária, financiada pela coroa, mas também pelas elites locais, que no plano teórico era acessível a todos os cristãos, mas que, enfim, de uma forma geral, assim era, não é? De uma forma geral, todos aqueles que precisavam de cuidados e que se encontravam em situação social e económica vulnerável podiam efetivamente usufruir da assistência que ali era praticada. E procedia assim, desde logo, o Hospital da Misericórdia de São Paulo de Luanda, que curava, sabemos por documentos da época, curava gratuitamente todos os doentes pobres que não tinham com que se sustentar. Além dos pobres, também aí recebiam assistência os soldados e forasteiros, ricos e pobres, pretos, forros e cativos, pessoas órfãs e viúvas. Conhecemos também alguns casos de indivíduos dados como loucos que foram internados neste hospital. Portanto, estes hospitais, eu diria de uma forma geral, que eram estruturas geralmente pequenas, com parcos recursos, que contavam com poucos indivíduos detentores de saberes médicos, características que acabavam por partilhar com a maioria dos hospitais da metrópole, no Reino.
da escassa informação que persiste sobre a capacidade de resposta que efetivamente davam, sabemos que era variável entre as várias instituições, embora no seio de cada uma delas também tenha sido bastante inconstante no transcorrer dos séculos. Dependia muito, efetivamente, também da capacidade, do financiamento que estes hospitais tinham para providenciar a sua, ou para pôr em prática a sua ação. Basta ver, por exemplo, que nos anos 30 do século XVII, de uma disponibilidade de cerca de 10 camas, este hospital de Luanda adquiriu capacidade para receber e tratar 70 doentes, em camas amplas, limpas e apropriadas. Há que dizer que se trata de uma lotação bastante considerável, tendo em conta, desde logo, por exemplo, que no Reino a maior parte destas instituições eram efetivamente de pequena dimensão e envergavam uma capacidade geralmente não superior a uma dezena de camas. E, portanto, há que dizer que fazendo aqui uma comparação, este hospital estava em linha com hospitais reinóis de média dimensão, como era o caso do Espírito Santo, administrado pela Misericórdia de Setúbal, que tinha no século XVIII 81 camas, e também com o Hospital das Chagas, sob a administração da Misericórdia de Viseu, que dispunha de 48 camas. Portanto, estava mais ou menos enquadrado, digamos, com estes hospitais de média dimensão. No entanto, ficava aquém dos hospitais de referência, como era o caso do Hospital de Todos os Santos de Lisboa e de Nossa Senhora do Pópulo das Caldas da Rainha, que tinham por estatuto 100 e 200 leitos cada. Portanto, isto para mostrar o quê? Para mostrar que este hospital, efetivamente, ocupava aqui alguma centralidade naquilo que eram as estruturas assistenciais deste território da África subsaariana. Ao estarem vocacionados, sobretudo, para proporcionar serviços de assistência aos residentes cristãos, ainda que também assistissem forasteiros, como há pouco disse, estes hospitais instituíam a ordem colonial e acentuavam também algumas desigualdades sociais face àqueles que não eram cristãos. É possível, contudo, que, em alguns casos, tenham prestado também serviços aliados não cristãos, considerando, desde logo, por exemplo, que o recrutamento militar não incluía apenas autóctones vassalos do rei de Portugal e escravos, mas também incluía aliados africanos sob o domínio de outros soberanos que, naturalmente, colaborando com Portugal, também teriam direito a usufruir desta assistência nestes hospitais. E poderão ter servido também um leque mais abrangente de indivíduos do que os do reino, porque desde logo estando abertos a este tipo de gente, já estavam a assistir um leque mais variado de pessoas do que os hospitais portugueses. Além disso, há que dizer que esta localização em locais estratégicos do Império, que eram naturalmente suscetíveis a ataques, a expedições de conquista, a sedições, a guerrilhas, visavam sobretudo assistir quem? Assistir a soldadesca. Tanto a soldadesca que permanecia nas fortalezas e que garantia a sua defesa, como também aquela que estava em missões por outros territórios, digamos, mais interiores. No entanto, o pessoal hospitalar também assistia fora das instalações dos hospitais, como era o caso, desde logo, e voltando uma vez mais a referir o Hospital de Luanda, era o caso do Físico-Mor de Luanda, que não só deveria curar os militares fora do hospital, como também era obrigado a fazê-lo nas casas dos próprios oficiais, com patente igual ou superior a alferes. Nesses casos, tinham direito, estes oficiais, a ser assistidos nas suas próprias habitações por estes oficiais médicos. Tal como no Reino, também na África subsaariana havia enfermarias distintas para tratar militares e civis. Muitos dos médicos destacados nestes hospitais eram naturalmente cristãos novos, motivo pelo qual foram alvo, muitos deles, de desconfiança e até, em alguns casos, de perseguição, sobretudo por parte da Inquisição. Nós conhecemos alguns processos instaurados exatamente a físicos que exerceram o seu ofício neste território, que eram acusados efetivamente de práticas judaicas.
No transcorrer dos séculos, a prática da assistência passou efetivamente a ser uma atividade tendencialmente controlada e regrada, o que se estendeu também aos territórios ultramarinos. A preocupação essencial aqui neste caso incidia na existência de vários mestres e curadores e até mesinheiros, não é? Praticavam-se muitas mesinhas e que estes indivíduos que praticavam este tipo de curas, sem legitimidade, muitas vezes, não é? Exerciam essas atividades nestes territórios e que, obviamente, ofereciam estas curas ditas medicinais e que muitas vezes acabavam por utilizar medicamentos falsificados, estragados e que muitas vezes, os documentos também o dizem, causavam até inclusivamente a própria morte. Passando agora para o último ponto que aqui gostaria de expor, as questões económicas, em relação às quais também não sabemos muito, mas de acordo com a documentação da época alguma coisa é possível saber. Tal como acontecia nos hospitais do reino, várias fontes de rendimento proviam a assistência dos do Império, embora não existisse neste âmbito um padrão único, não há. Há grandes diferenças entre os vários hospitais que eu aqui referi. E geralmente eles contrabalançavam a despesa com as receitas dos serviços que prestavam, mas também às custas das esmolas, das doações, dos legados e também de alguns bens próprios que geravam algumas rendas, alguns foros, alguns juros. Isto não significa, é claro, que o autofinanciamento fosse uma realidade, não era. Estes hospitais africanos, contaram sobretudo com o apoio da coroa. Era a coroa que os patrocinava, era a coroa que os auxiliava. Existem várias referências documentais a esses apoios. Por exemplo, em 5 de janeiro de 1607, saíam do erário régio 120 mil reis para a Misericórdia e Hospital de São Tomé, metade dos quais em dinheiro e quantia idêntica em 6 peças de escravos. Portanto, aqui recorrendo também aos negócios, à economia local, como medida de financiamento destas estruturas assistenciais. As esmolas oficiais eram efetivamente um recurso importante para fazer face ao depauperamento económico destes hospitais implantados nestes territórios, onde não raramente era possível diversificar as fontes de financiamento. As dotações da coroa, como há pouco disse, que eram muito importantes, a verdade é que geralmente eram reduzidas, o financiamento não era assim muito abundante e geralmente, como também acabei por dizer há pouco, geralmente este financiamento, este patrocínio da coroa era deduzido dos rendimentos gerados nos próprios territórios ultramarinos. No que à África subsaariana diz respeito, advinham sobretudo do grande comércio local, que era o comércio de escravos, naturalmente, não é? No entanto, há que dizer também que as concessões temporárias geralmente não surtiam assim grande efeito, não é? Portanto, os hospitais recebiam aquelas dotações, punham em prática a sua assistência, mas depois voltavam a escrever ao rei a dizer que continuavam a precisar naturalmente de dinheiro para pôr em prática a sua atividade. A atribuição à Misericórdia de São Paulo da Assunção de Luanda, refiro uma vez mais, porque é efetivamente um dos grandes hospitais e também aquele que gerou mais documentação. Em 1664, o rei atribuiu os dízimos das miúças da fruta, ovos e galinhas por um período de 10 anos, portanto é um exemplo de uma dotação provisória, temporária, que se destinava ao auxílio dos enfermos do hospital, acabaria efetivamente por não evitar a sua pobreza, portanto foi durante 10 anos, mas haveria que naturalmente continuar a financiar para além desse período, não é? Aliás, eu coloquei aqui uma imagem muito interessante, que não é assim muito conhecida, é de cerca de 1640, e eu achei muito interessante porque ela mostra-nos os principais edifícios do território onde aparece um edifício da Misericórdia Velha, o que uma vez mais nos remete aqui para a evolução dessas estruturas, não é? Muitas delas depois, claro, neste período de 1640, iriam aparecer, já tinham aparecido, mas iriam aparecer
os ataques dos holandeses, e portanto muitos destes edifícios eram abalroados, depois haveria que novamente os reconstruir, e portanto todo este processo era um processo de avanços e recuos, não é? Portanto havia grande instabilidade também no campo, naturalmente no campo da assistência. E portanto, dizia eu há pouco que estas dotações temporárias não evitaram a pobreza destes hospitais, tanto que nos finais, já depois do século, a Irmandade da Misericórdia voltou a tentar envolver-se aqui diretamente no negócio do tráfico negreiro. E, portanto, escreveu para a coroa, lembrando a concessão que a coroa tinha feito de 700 escravos anuais para as missões, e, portanto, lembravam esta necessidade. Com que propósito? Com o propósito de pedir que também à Misericórdia se atribuísse a exclusividade de um navio para a Misericórdia poder transportar 500 cabeças, portanto 500 escravos, para que com a venda desse número de escravos se pudesse prover as despesas necessárias no fundo, para custear as despesas desse hospital. Em 29 de janeiro de 1695, o Conselho Ultramarino pronunciou-se acerca deste pedido e despachou-o favoravelmente, atendendo, e agora cito uma vez mais do documento, atendendo ao miserável estado em que se achava o hospital, as grandes despesas que aí se faziam com os salários do cirurgião, do médico, do barbeiro, dos serventes, com a cura dos doentes pobres e com a assistência dos soldados enfermos. Portanto, há aqui, digamos, a confirmação de que esta dotação financeira da coroa incidia diretamente no negócio de escravos. A vinculação do financiamento hospitalar à extração de proventos do grande tráfico intercontinental de escravos, eu diria que foi uma especificidade das instituições assistenciais sediadas em África. No entanto, há que dizer também que o tráfico negreiro envolveu estas instituições noutras partes do Império e também em Portugal, portanto, não com esta ligação, com esta profundidade, com esta dimensão, mas também aconteceu, tanto na metrópole como nas colónias, os escravos faziam parte do património dos hospitais, e portanto também no reino isso acabaria por acontecer. Portanto, eu diria, em jeito de balanço deste último ponto, as pulsações económicas destes hospitais na África subsaariana acabariam por ser bastante inconstantes. Grande instabilidade do ponto de vista económico. O auxílio não permanente da coroa, de quem diretamente dependiam, provocou muitas arritmias financeiras que, em alguns períodos, acabaram por assumir alguma gravidade. E esta situação foi particularmente visível e preocupante no século XVIII, sobretudo para os hospitais que estavam associados a misericórdias, porque as próprias misericórdias nesse período também atravessaram uma agonia geral financeira devido à alta de preços, aos créditos mal parados, ao número excessivo de encargos pios, à diminuição do rendimento que era proveniente do monopólio dos enterros, mas também, isso os documentos mostram-nos, mas também há algum desleixo administrativo e há algumas situações de corrupção. Portanto, nos finais do século XVIII, a maior parte das misericórdias, tanto no Reino como no Império, estão em decadência absoluta. Portanto, eu diria, para concluir, que há sobre estas estruturas médico-hospitalares um oceano de coisas por estudar. O que eu procurei aqui trazer hoje, em jeito de síntese, foram algumas notas reflexivas construídas sobre um panorama de enorme escassez documental que, ao fim e ao cabo, acaba por permitir também traçar aqui alguns pontos importantes para conhecer um pouco melhor a história destas instituições. Como eu disse no início, não há praticamente nada na historiografia sobre elas. Foram estudadas as misericórdias, sobretudo as misericórdias no estado da Índia, no Brasil, mas sobre a África subsaariana sabemos muito pouco. E então, no que diz respeito aos hospitais, muito menos sabemos. Sendo que, porém, que alguns destes hospitais alguns deles não estavam diretamente ligados às próprias misericórdias. Depois, direi também que a criação, manutenção e ampliação
destas instituições acompanhou as políticas estratégicas imperialistas portuguesas no domínio político, económico, religioso, não obstante seguidoras de uma matriz organizativa e institucional que era relativamente comum e que era oriunda do reino. Eu diria que elas não foram meros transplantes, porque acabaram por assumir dinâmicas muito próprias, com algumas diferenças, com algumas particularidades, acabaram por se envolver no contexto colonial específico e a partir do processo natural da união microbiana do mundo, acabaram por protagonizar interconexões globais ao nível dos saberes, mas também ao nível das práticas médico-assistenciais. Não só eram instituições que estavam em linha com as congêneres europeias e que encaixavam, portanto, numa matriz que, ao invés de asilar, era assistencial, portanto, providenciava assistência, mas também participaram, assumindo até algum protagonismo na medicalização hospitalar, na medida em que impulsionaram a bacteriologia através da observação, mas também da experiência. O papel da África na globalização destas novas práticas, destas novas técnicas, destes novos saberes médicos, efetivamente eu penso que não pode ser negligenciado e há ainda muito por construir, ainda há muito por estudar, porque efetivamente todo este capital de experiência foi importante para o avanço medicinal, não apenas em Portugal, mas também irradiando Portugal para outras latitudes do mundo. E, portanto, não se poderá dizer que no Reino os hospitais não tenham enfrentado desafios, efetivamente que enfrentaram, bastando lembrar a varíola, o tifo, a febre tifoide, a peste bubónica, a sífilis, a tuberculose. No entanto, no mundo africano, o mundo africano exigiu lidar com enfermidades novas, não menos complexas, que as idiosincrasias edafoclimáticas ajudavam a propagar de forma rápida, mas também elevada. Além disso, estes hospitais reforçaram a condição de enfermo das pessoas que eram assistidas, aquilo que Foucault mais tarde viria a designar o nascimento da clínica, não é? Portanto, esta ideia de que o enfermo precisa ser tratado durante algum tempo, ficar por ali, foi muito importante, portanto, nesta evolução também estas concepções que foram adquiridas neste território. E, portanto, eu diria que foi um processo paulatino, efetivamente isto não foi rápido, pelo contrário, foi um processo bastante lento, com repercussões que acabariam depois por ser mais visíveis no século XVIII, muito embora nesse período, como há pouco também disse, apesar de todos os grandes progressos, estes hospitais acabariam por definhar economicamente. Penso que o traço distintivo mais importante destes hospitais neste território foi o facto de se praticar a assistência, sobretudo aos soldados. São hospitais muito vocacionados para a assistência aos soldados desses territórios, e esta diferença, face aos hospitais do Reino, esta diferença não é uma diferença pequena, porque, como instituições ao serviço das políticas expansionistas, estes hospitais tinham uma estrutura de financiamento que incluía o suporte direto, embora diversificado, da coroa, que acabaria depois por os fazer mergulhar nos próprios negócios da escravidão, e que obviamente é uma peculiaridade destas instituições. Portanto, aí não só participavam, como as do Reino, na transação de escravos, comprando, vendendo, enfim, envolvendo-se no negócio, mas também funcionando como agente económico e impulsionador desse mesmo negócio, gerando dividendos destinados a custear naturalmente as despesas hospitalares. Isto hoje poder-nos parecer um anacronismo, mas efetivamente era a realidade da época e, portanto, estes hospitais, tal como todas as outras instituições presentes nos territórios, também acabaram por, no fundo, dialogar, participar da realidade local. Muito obrigado.